Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, muito boa noite. Você está em pé comigo? Abra sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 2, a página 15 da sua apostila. Nós vamos falar sobre um assunto que mais me encanta da palavra de Deus. O nosso querido amigo, o nosso Senhor, o nosso querido companheiro, o nosso ajudador, o Espírito Santo de Deus. Pentecoste, a festa das semanas. Enquanto você abre em Atos 2, eu quero agradecer ao dono da festa, o Espírito Santo de Deus. O dono da igreja, ele que conduz, ele que guia, ele que fala, ele que faz. Nós estamos aqui por causa dele e você está respirando aí por causa dele, viu? Eu quero agradecer ao nosso pastor Joel, pela oportunidade. Atos 2, no versículo 1. Na sua apostila é a página 15, para vocês que gostam de anotar e escrever. Atos 2, se você está lá, nós vamos ler a partir do versículo 1 que diz: ao cumprir-se, algumas Bíblias falam ao completar, que é melhor, o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Coloca seu dedinho aí e vai lá para Levítico. Vamos para 3.685 anos atrás, e você vai ver o que aconteceu. Levítico capítulo 23, Levítico 23, versículos 15 e versículos 16. Levítico 23, 15 e 16. Contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o feixe ou molho da oferta movida, sete semanas, até ao dia imediato ao sétimo sábado. Contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Amém. Tome seu assento glorificando e agradecendo o Espírito de Deus, porque você está aqui e está vivo. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos em julho, e glória a Deus por julho. O ano está passando muito rápido. Na quarta-feira, o pastor Adriel falou sobre a Páscoa. E nós vamos falar hoje, o nosso estudo é sobre a festa da semana ou Pentecoste. Bem, o que é Pentecoste? Penta, 5. Pentecoste, 50. Simplesmente, Pentecoste é 50. A palavra de Deus fala que nós acabamos de ler que deviam contar 50 dias depois da Páscoa, depois da pregação do pastor Adriel, que foi 50 dias atrás. Foi quarta-feira. E agora nós chegamos na festa de Pentecoste. A celebração, meus irmãos, você contaria então 7 sábados, e no dia imediato ao sábado seria a festa de Pentecostes. Por exemplo, nesse ano, a nossa Páscoa vai acontecer no dia 4 de abril, correto? 4 de abril. Nós vamos contar 50 dias de 4 de abril, vai cair no dia 28 de junho, o Pentecoste. 50 dias depois. Por que Deus é tão exato e Deus fala de números? Deus falou dos 50 dias lá em Levítico 23, que nós acabamos de ler. Será que a palavra de Deus fala que Jesus veio cumprir toda a lei? Eu e você não podíamos cumprir a lei. Se nós cumprirmos 99% da lei, nós vamos para o inferno do mesmo jeito. Você não consegue cumprir 100% da lei, por isso que Jesus veio. E Jesus cumpriu os 50 dias. Onde está isso? Nós acabamos de ler que, lá em Lucas, na verdade, Mateus, vamos para Mateus 42, 12 e 40. Mateus 12 e 40 diz que assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem vai passar 3 dias, 3 noites no coração da terra. Está comigo? 3 dias, tá? Pessoal bom de matemática aí. Se você voltar à página em Atos, se você está em Atos,
dos Apóstolos, se você voltar a página para o capítulo 1, quando o Senhor Jesus ressuscita, ele ficou quantos dias aqui? 40 dias. 40 mais 3, 43. Levítico falou que seria 50 dias depois da Páscoa. O Cordeiro Pascual foi o Senhor Jesus. E aí ele transformou na nossa Santa Ceia. Bem, nós precisamos de 7 dias. Está comigo? Se nós formos para Lucas 9:51, eu vou ler Lucas 9:51. A palavra de Deus diz, e tem uma versão melhor que essa aqui, mas eu vou ler nessa atualizada, o capítulo 9 de Lucas, no versículo 51, quando eu encontrar. A palavra de Deus diz, e aconteceu que ao completarem, existe uma tradução que diz, aconteceu que completando os dias em que devia ele ser assunto ao céu, voltar ao céu, já havia morrido, ele voltaria ao céu, manifestou semelhante no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E quando nós chegamos em Atos 2, que nós acabamos de ler, a Bíblia fala, e se você gosta de línguas, de estudar línguas, se você dá uma olhadinha, colocar no Google isso aí, na língua que foi escrita, o Novo Testamento, vai falar assim, quando foram completados o Pentecostes, os dias, foi quando aconteceu isso aqui. Quando eles estavam reunindo, o Espírito Santo veio. Jesus, no capítulo 1, já tinha ido ao céu. Aqui estão os outros 7 dias, completando o Pentecostes, completando 50 dias, como está em Levítico. Mas Pentecoste, o que é Pentecoste e qual a diferença de Pentecoste e pentecostal? Nós somos uma igreja pentecostal. As igrejas creem no Pentecoste, nem todas as igrejas praticam o que está no Pentecoste. A diferença de Pentecoste para pentecostal é que nós cremos que o Pentecoste continua acontecendo. O problema é que alguns creem que o Pentecoste aconteceu cerca de 2000 anos atrás e ficou lá. Só que nós temos um problema com isso aí, porque Pedro, cheio do Espírito Santo, e está na sua Bíblia, no versículo 16 e versículo 19, ele fala uma profecia do profeta Joel, lá atrás. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visão, e sonharão vossos velhos. Deus trabalha o contrário, né? Como é que velho vai sonhar? Nós jovens, quem sonha somos nós jovens. Nós sonhamos com casamento, com filhos, com netos. Agora os velhos não sonham. Eles podiam ter visão, mas Deus diz que eles sonharão e nós teremos visões. Essa profecia, eles são pós-adolescentes. Essa profecia foi cumprida, ela continuará, porque a promessa é para os meus filhos, para os filhos dos meus filhos, para os filhos dos meus filhos. A palavra de Deus diz que até a 1000ª geração daqueles que me amam. Hoje, a minha neta mais velha tem 6 anos. Eu oro pelos filhos dela, pelos netos dela, pelos meus bisnetos. Porque a promessa, se Jesus não voltar, é para mim, é para os meus filhos, os filhos dos meus filhos, e assim se vai. E o Pentecoste de Deus, como aconteceu, irmãos, a festa das semanas, como aconteceu em Levítico 23, como aconteceu em Atos 2, continua acontecendo nos nossos cultos, na nossa vida. De segunda a segunda, o Espírito de Deus é que nos guia, é o Espírito Santo que dirige. E Atos, lá em Atos 19, se nós falarmos que isso acabou, só foi para Atos 2, o que acontece com Atos 19, gente? Paulo chega lá e tinha um grupo de discípulos lá, em Éfeso, eu acho. O Apolo foi para Corinto, ele ficou lá em Éfeso, alguma coisa assim, a gente esteve lá. E ele chegou, vocês já receberam o Espírito Santo? Ele falou, olha, a gente nunca ouviu falar de Espírito Santo. Aí o Paulo fala, estava tomando um cafezinho lá, falou, espera aí, vocês foram batizados em que batismo? Olha, a gente foi batizado no batismo de João. E a Bíblia diz que Paulo, orando por eles, impondo as mãos sobre eles, eles receberam o Espírito Santo, ficaram cheios do Espírito de Deus. O mesmo que aconteceu em Atos 2, aconteceu em Éfeso, acontece aqui, aconteceu comigo, acontece com você, vai acontecer com os nossos filhos. Porque a promessa de Deus é para hoje,
é para amanhã e eternamente daqueles que o buscam. Então, meus irmãos, a diferença de Pentecoste e pentecostal, todas as igrejas creem no Pentecoste em Atos 2. Nem todas as igrejas praticam o Pentecoste de Atos 2. A primeira vez que eu voei de avião, muitos anos atrás, em 87, eu morava em Recife, Madalena, Caxangá, de trás tinha um mercado lá, bom preço, alguma coisa assim. Não foi uma circunstância boa. Eu recebi um telegrama, vocês não sabem o que é telegrama, é um WhatsApp escrito. Um telegrama que a minha mãe teve um ataque cardíaco e estava indo de Almenara, da Grande Almenara, para o interior de Belo Horizonte, na emergência. E eu trabalhava com os americanos na época, e eu falei, olha, Daniel mora hoje no Canadá, eu tenho que ir para Belo Horizonte, eu vou para a rodoviária pegar o Itapemirim, 3 dias de viagem, porque a minha mãe teve um ataque cardíaco. Ele falou, absolutamente não. Eles juntaram lá, compraram uma passagem de avião, me colocou na VASP. Só os antigos vão lembrar da VASP. Antigos, não velhos. E eu passei o dia sem vontade de comer, minha mãe estava doente. Nós saímos de Recife, 8 da noite. Quando eu sentei no voo, no avião, eu vi que eu estava morrendo de fome. Que eu passei o dia sem comer e fui quietar quando eu sentei. Então, Belo Horizonte estava em névoa, o voo não pôde pousar. Em vez de eles irem para São Paulo, eles foram para Salvador. Atrasou mais ainda. E quando eles chegaram, e a mulher passava com aquelas coisas bonitas de comer, aquelas comidas todas. Eu não comia, né? Rejeitava água, rejeitava tudo. E naquele tempo, as aeromoças conversavam com a gente, eu não sei se vocês lembram disso, elas conversavam, era mais nice, né? E quando nós chegamos em Belo Horizonte, no Pampulha, não era o Confins ainda, uma senhora na porta falou, Senhor, eu vi que o senhor não comeu nada durante toda a viagem. Eu falei, a senhora desculpa, é que essa passagem eu ganhei. Eu estou indo para Belo Horizonte aqui porque minha mãe teve um ataque cardíaco e eu não tenho nenhum dinheiro. E eu não pude pagar, né, a comida. E ela olhou para mim e falou, a sua passagem incluía toda a comida. Eu quis dar um tiro na minha cabeça, de raiva de mim mesmo. O que acontece algumas vezes, se você espiritualizar isso, nós temos um banquete servido na nossa frente. Um banquete de paz, de amor, de alegria, de dons de língua, de profecias, de discernimento de espírito. Cabe a você usá-lo ou não. O Espírito de Deus continua hoje fazendo Pentecoste, meus irmãos. E depende de nós de usarmos ou não. A festa, meus irmãos, das semanas, foi a marca da inauguração da igreja. Foi o ponto crucial da inauguração da igreja. Durante essa celebração, Deus derramava os dons. Deus derrama os dons durante essa celebração, durante a celebração de Pentecoste. Nós lemos lá em Levítico 23, famoso Shavuot, ou Pentecoste, que é a mesma coisa, que era a colheita da agricultura, que é de mais ou menos março a abril, e é quando eles colhiam. E a festa era quando Deus encontrava com o seu povo. Deus sempre quis encontrar com o povo. Deus sempre quis estar perto de nós. Você pode até querer ficar longe de Deus. Deus nunca vai distanciar de você. Você pode estar onde você está, Ele nunca vai distanciar de você. Ele sempre vai ter os olhos em você, onde você for, te esperando até você retornar para casa. E falar, bem-vindo para casa. E os irmãos lembram que lá, por exemplo, em Êxodo 19, quando Deus faz a santa convocação, Ele queria estar com o povo, quando Ele entrega a lei a Moisés. E você vê que na festa de Pentecoste, em Atos 2, o que acontece, se você virar sua página para o capítulo 2, lá no versículo 41, quando Pedro, cheio do Espírito de Deus, começa a falar, 3.000 pessoas, perto de 3.000 homens, salvam-se. Na graça de Deus. Lá em Êxodo 32, versículo 28, quando a lei vem, 3.000 morrem. Êxodo 32, versículo 28. Porque a lei mata, a lei crucifica, a lei escraviza, mas o Espírito de Deus, Ele dá vida. O Espírito de Deus ressuscita. O Espírito de Deus dá paz, dá amor, dá fidelidade, lealdade, mansidão.
e da paciência. No momento que tudo acabou, o Espírito Santo de Deus está lá, porque Ele é vida. Na lei, 3.000 morreram, Êxodo 32. Mas na festa de Pentecoste, na graça do Senhor Jesus, 3.000 almas recebem vida, e vida em abundância, vida eterna. Glória a Deus por isso. É o Espírito Santo que nos dirige, Ele que nos conduz. Essas festas de semana, meus irmãos, também era um momento de aprender história. Era quando os pais contavam a história para os filhos. Salmo 78, se você não gosta de ler, e gosta de estudar, e gosta de conhecer a história da Bíblia, lê o Salmo 78. O salmista, ele descreve toda a história de Israel. Então, se você lê o Salmo 78, você lê todos os 5 primeiros livros da Bíblia. Viu? Em Atos, Deus escolhe 120 pessoas, se reúne. Lá no capítulo 2, onde nós estamos estudando, o versículo 15. A palavra de Deus diz que estava mais ou menos umas 120 pessoas lá. E ele, um pouquinho antes desse aí, na verdade, 120 pessoas estavam reunidas para colher. A festa de Pentecoste é festa de colheita. Em Atos 2 continua a colheita. Lá no Antigo Testamento, a colheita era de agricultura. Colher abóbora, quiabo, chuchu, a melancia, manga, o que for. A festa de Pentecoste, em Atos 2, a colheita continua, mas agora é colheita de vida, é colheita de homens, é colheita de almas, porque quando o Espírito Santo, quando você e eu temos o nosso Pentecoste, nós somos como uma dinamite que explode, e você não consegue manter para você a palavra, você tem que pregar, você tem que falar com alguém da vida, porque a colheita agora é de vida, a colheita é de pessoas que vão para o céu, é a colheita de amigos que tornarão eternos irmãos. No Pentecoste de Deus, a colheita é de vida, nesse Pentecoste, segundo Atos 2. Lá atrás, era colheita só de verduras, de cereais. Agora, Deus nos dá a oportunidade de colhermos vida. Vai buscar as almas, que com sangue Ele comprou. É Deus que capacita. Quando você tem... Algumas pessoas na Bíblia tiveram o Pentecoste deles. E quando você tem o Pentecoste, o seu Pentecoste, a sua festa das semanas... O Espírito de Deus te capacita. Na verdade, Deus não está procurando quem está pronto. Se você dá uma olhadinha na Bíblia, ninguém estava pronto para servir a Deus, que é uma obra muito digna. Deus está procurando quem está disponível, porque quem prontifica é Deus. Por exemplo, Moisés era um gago, mas quando ele teve o Pentecoste dele, quando Deus veio sobre ele com poder e glória, ele tornou libertador de Israel. E nós sabemos disso. Ruth, uma gentia, casa com Boaz. Eles têm um filho chamado Obed. Obed tem um filho chamado Jessé. Jessé tem um filho chamado Davi. E daí veio o Senhor Jesus. A linhagem do Senhor Jesus Cristo. Porque ela teve o Pentecoste dela lá. O Espírito do Senhor esteve com ela. Olha para o Davi. O menor da família. E até quando o sacerdote foi ter lá, nem ele apareceu porque ele era o menor. Era vergonhoso para a família. Não preciso falar para vocês quem foi o rei Davi, o rei mais amado. Quando você tem seu Pentecoste, Deus te capacita. Josué parou os astros. A Bíblia fala, Josué naquele tempo, coitado, ele não sabia que é a terra que gira em torno do sol. Então, para ele foi o sol que parou. Mas acontece, irmãos, já foi falado isso aqui, mas acontece que até um astro só não pode parar, todos têm que parar. Mas porque no dia que ele teve o Pentecoste dele, no dia que ele apresentou a Deus e Deus usou, os astros pararam. Imagine você na 95, 90 por hora e parar, você vai causar um acidente. Todos os carros têm que parar com você. Todos os astros tiveram que parar para que Deus fizesse o milagre, porque Josué naquele dia teve o Pentecoste dele. Olha para o Gideão. Gideão foi a menor tribo, a menor cidade, e da família ele era o menor. Tornou juiz de Israel. Olha para Jefté, filho de prostituta, jogado para fora de casa em Juízes 11, pelo pai e pelos irmãos. Não foi culpa dele, de o pai ter pecado? Foi jogado para fora, mas quando ele teve o Pentecoste dele, ele tornou juiz e libertador de Israel. Porque quando você tem o seu Pentecoste, você não continua na mesma pessoa. Quando você tem a sua festa das semanas, é impossível continuar o mesmo quando a dinamite explode na sua vida.
E a festa de Pentecostes, irmãos, era a colheita. Está na sua apostila aí. Era tempo também de entrega de dízimos. Gente, você quer prosperar? A Bíblia é próspera, Deus é próspero, Deus é trilionário, quatrilionário, Ele é dono da prata e do ouro. Não tem dólar, não tem euro, não tem ien, não tem esquece de real, que chega perto do que Deus tem e do que Deus é. O segredo da prosperidade material aqui, viu? Tudo bem que eu tenho uma mansão lá no céu, horrores de ouro, esse negócio todo, eu sei disso, está garantido lá. Lá não tem problema. Mas eu estou aqui na terra por enquanto, eu quero aproveitar o máximo. Quando eu chegar lá e abrir meu storage, meu depósito, eu não quero ver nenhuma bênção lá. Eu quero usá-las todas aqui, as que forem para ser usadas aqui. O segredo da prosperidade está na festa das semanas. Doe no reino de Deus. E uma delas era a entrega de dízimos aqui. Atos 2, Deus nos dá o seu Espírito. E é interessante que a palavra que aparece ali, não cai não. A palavra que aparece ali, irmãos, ela tem a mesma raiz da palavra de Levítico 23. A palavrinha ruach em hebraico, que é vento, que é sopro. E existe uma versão que diz que é o hálito. É a mesma palavra de Gênesis 2, quando Deus soprou, não na boca do homem, mas nas narinas do homem. Você já pensou nisso? Por que Deus soprou nas narinas e não na boca? Quando a pessoa morre afogada, você faz a respiração boca a boca para passar da traqueia e chegar até os pulmões, para que a água saia do estômago e dos pulmões, se por acaso foi água lá. Porque quando você sopra pela narinas, desce pela sua traqueia e chega nos seus pulmões. Nos pulmões é que chega o sangue pelas veias, o sangue sujo. E ele é purificado nos pulmões, ele sai pelas artérias, o sangue azul. Se você dá uma olhadinha na sua mão, você vê que é um pouco verdeado, azulado. Nosso sangue é azul. Obviamente ele torna vermelho quando ele tem contato com o oxigênio. A palavra de Deus diz que aquele vento é a mesma raiz dessa palavra ruach, e quer dizer o hálito de Deus, o Espírito de Deus, a vida de Deus, a parte de Deus, o fôlego de Deus foi colocado em você, foi colocado em mim. É por isso que você está vivo. No Pentecoste, esse vento que aconteceu em Atos 2, irmãos, foi nada mais, nada menos que o sopro da boca de Deus sobre aquelas pessoas. Ele continua hoje soprando sobre nós o teu Santo Espírito. Ele continua hoje falando sobre nós. E depois que isso acontece, nós vimos aí que depois que isso acontece, nós conhecemos o Pedro. Você sabe a história de Pedro. Pedro, o Senhor Jesus até expulsou o demônio de Pedro. Sai para lá, Satanás. Quando Jesus falou que ia morrer, ia ser ressuscitado, Pedro falou, não, o Senhor não vai fazer nada disso, vai acontecer com o Senhor. E Jesus então repreende Pedro. Só que agora, Pedro tem o Pentecoste dele. E quando você tem o seu Pentecoste, você não permanece, você não continua o mesmo. E o que acontece aqui, irmãos, no capítulo 2, quando Pedro começa a falar, a palavra de Deus diz que eles entenderam, havia 15 nações aqui, eles entenderam na própria língua de cada um deles. Agora é interessante, você já parou para pensar por que isso aconteceu? Veja bem, Pedro falava grego, com certeza hebraico e aramaico. Todas essas pessoas que vieram aqui, com certeza, falavam grego, hebraico e aramaico. Se Pedro tivesse feito esse discurso em grego, hebraico e aramaico, não teria problema nenhum, que era a língua universal, que todos aprendiam na escola. Qual foi a razão que Deus usou, então, outras línguas? Para que eles pudessem entender na sua própria língua. Você lembra de Deuteronômio 28, 44? Lembra de Isaías 28, 11, que Deus fala que de línguas de nações desconhecidas, ele amaldiçoaria o povo de Israel. Mas aqui, ele usou essas línguas para abençoar o povo de Deus. No passado a lei amaldiçoava, mas agora é graça de Deus, agora é vida, agora é descida do Espírito Santo, agora é conforto. Lá na Torre de Babel teve uma confusão de línguas. Por quê? Aquelas línguas eram de homens, eles que decidiram o que queriam fazer.
Em Atos 2, houve compreensão de línguas, porque elas vieram de Deus, e de Deus não vem confusão, de Deus vem capacitação, de Deus vem discernimento, do Espírito Santo de Deus vem batismo, do Espírito de Deus vem conforto, vem consolo. E nessa festa de Pentecostes, irmãos, quando acaba isso aqui, Jesus voltando para o céu, ele fala: olha, fiquem tranquilos, eu estou indo, mas eu vou deixar outro Consolador. E a palavrinha que aparece, ele é linda, do mesmo nível de Jesus. Eu vou deixar um outro, não diferente que eu, do mesmo nível, para consolar a vocês, para que vocês permaneçam nele, e que ele faça lembrar a vocês tudo que eu tenho falado até a minha volta. Jesus, o nosso Senhor, lá em João 20, versículo 22, capítulo 20, versículo 22, a Bíblia diz que Jesus também soprou sobre os discípulos e disse: recebeis o Espírito Santo, o Pentecoste deles naquele momento. E as famílias, eles começaram a colher os frutos que foram dados para eles naquele momento ali, quando Jesus entrega para eles, sopra sobre eles. Existe uma tradição no mundo hebraico, que você fica noivo, você afasta da sua noiva por 1 a 2 anos. E desses 1 a 2 anos, você não vê a sua noiva, você só a vê, obviamente, quando você vai casar com ela. Só que no meio tempo, o homem que afasta, ele fica um pouquinho com medo, né? Já pensou que na igreja alguém piscar para ela e... Quer dizer, ela está comprometida comigo, mas não está casada. Ela, né? Alguém pode chegar lá e fazer alguma coisa e ela gostar desse cara e acabar o noivado. A tradição diz que o noivo mandava presentes para a noiva de vez em quando. Isso chama mutan. E ele mandava presentes para ela para falar: olha, eu estou aqui, eu vou voltar, viu? Olha, eu estou chegando, eu ainda te amo, fica aí. Estou te mandando mais uma lembrancinha, estou te mandando um anel de ouro, um anel de brilhante. Fica aí, eu estou chegando. Jesus Cristo, quando foi aos céus, ele deixou um presente. E ele nos manda um presente chamado Espírito Santo de Deus. Ele falou: olha, eu vou deixar o Espírito com vocês, para ele lembrar a vocês o que eu tenho falado com vocês. E o Espírito da verdade vai segurar, vai manter vocês. É ele que vai fazer o Pentecoste na vida de vocês. É ele que vai firmar. Quando você estiver acabado, com muitos problemas, sem saída, é o meu presente, o Espírito Santo, que vai estar te confortando. Quando você não tiver forças para orar, o seu Pentecoste vai acontecer. É o meu Espírito que vai estar com você. Eu estou te dando esse presente, eu estou voltando. O Senhor Jesus é o noivo da igreja. Ele vai voltar a qualquer momento. Quem dera fosse hoje, antes desse culto terminar. Mas ele deixou um presente para nos sustentar, para nos segurar na verdade, o Espírito Santo de Deus. A festa das semanas, o Pentecoste, meus irmãos, ele soprou nisso sobre nós. E Jesus é o Espírito que nos fortifica, é o Espírito que nos sustenta, é ele que nos guarda, é ele que intercede com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, bastava Jesus. Romanos 8 fala 2 coisas que me impressionam. E quando eu chegar no céu, a primeira pessoa que eu quero dar um abraço vai ser o Senhor Jesus, com certeza. Né? Não posso dar aquele abraço de quebrar osso, porque a Bíblia fala que nem o osso dele pode ser quebrado. Mas, lá em Romanos 8, fala que Jesus intercede por nós. É o suficiente. Seria o suficiente. A Bíblia diz que o Senhor Jesus está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por você e por mim. Oh, meu pai, é o Silmo, olha, acabou de fazer o que não devia fazer. Perdoe ele aí. E quando Deus, justo juiz, nós temos desembargador aqui, ele sabe que o negócio é pesado. Justo juiz, olha para mim, e para mim consumir, por causa do meu pecado, Jesus mostra as mãos. E o Espírito Santo entra
em Romanos 8 e começa a interceder por mim e por você. O nosso presente de Pentecoste, com gemidos que não se explicam, gemidos inexprimíveis, quando você, às madrugadas, não tem mais palavras, muito menos lágrimas para chorar. O Espírito de Deus, é Ele que comunica, é Ele que guarda, é Ele que sonda a sua mente, o seu coração, é Ele que leva o que a sua alma quer expressar e você não consegue verbalizar. Eu já passei por isso. Teve uma vez que nós passamos problemas muito sérios e eu chamei o Espírito de Deus para uma vigília. Eu nunca me esqueci disso. Mas o pastor fala que é melhor ser criança do que ser rebelde. A criança, você dá um tapinha, você conserta. O rebelde, não. Eu falei, Espírito Santo, é eu e o Senhor hoje. Vamos lá. E começamos a vigília, eu falei, só saio daqui. Não tinha ninguém lá em casa, estava aqui a porta. Só a Celei estava no Brasil, a Dilma precisava dela lá e o Obama precisava de mim aqui. E... ela estava com a Dilma, estava com o Obama. E naquela madrugada eu falei, eu só vou sair, só vou levantar quando o Senhor aparecer aqui para mim. Estava desesperado. E não tinha força, não tinha palavras. Eu me lembro que eu ajoelhei e ajoelhei assim na cama e não falava nada, porque tem horas que você não consegue falar nada. Aí o Espírito de Deus, o nosso Pentecoste, o nosso presente de Pentecoste, ele vem e tira da sua alma o que você não consegue verbalizar, leva ao trono de Deus. E aí entra Apocalipse no capítulo 4, capítulo 8, que o anjo pega a sua oração e leva diante de Deus, e tira fogo do altar de Deus, mistura com incenso, e joga de volta para a terra, em forma de redemoinho, trovão, relâmpago e sons de águas. É o poder da sua oração. Não tem nada, irmãos, que oração e jejum não resolva. E no seu Pentecoste, na sua festa de semanas, quando o Espírito Santo te visita, quando o Espírito Santo entra em cena, o impossível torna possível. O que você não pode fazer, torna doable, pode ser feito. Porque é o nosso presente do céu, o Espírito de Deus, que Deus nos deu em Atos 2. E se você voltar para Atos 2, onde nós estamos, onde está baseado esse estudo, você vai ver, irmãos, que quando houve a festa, quando aconteceu, não foi um ou uns que ficaram cheios, mas todos ficaram cheios do Espírito de Deus. O presente é para todos. O presente é para você. O presente é para os seus filhos. O presente é para os seus netos. O presente é para os seus bisnetos. O presente é para a sua família. Os nossos filhos são dádivas dele. São dele, e o Pentecoste vai acontecer, se já não aconteceu, na vida de cada um deles. Na festa de Pentecoste, irmãos, não tem confusão. Na festa de Pentecoste tem paz, porque é o Espírito de paz que revela quem Jesus Cristo é. É o Espírito de paz que te conforta, é o Espírito de paz, o Espírito Santo de Deus, que é a dádiva maior. E se você vira a página da sua Bíblia novamente, se você está em Atos 2, quando acontece o Pentecoste, acontecem várias coisas. Uma delas, você doa e você colhe. Porque o Pentecoste, lá em Levítico 23, as pessoas doavam e as pessoas colhiam. Em Atos 2, acontece a mesma coisa. Quando chega no capítulo 3, eles tinham acabado de sair daquela festa, cheios do Espírito de Deus, e eles vão para a igreja, vão adorar a Deus. E o Pedro e João estavam indo, cheios da dádiva de Deus, do Pentecoste de Deus. E quando eles encontram aquele coxo perto na porta da igreja Formosa, ele fala, olha, eu não tenho o que você quer, mas eu tenho o que você precisa. Porque quando você tem o seu Pentecoste, você pode não ter o que as pessoas querem, mas você tem o que as pessoas precisam. E o que as pessoas precisam hoje é de vida. O que as pessoas precisam hoje é de paz. O que as pessoas precisam hoje é de cura interna e externa. Nesse caso foi uma cura interna e externa. Levanta e anda.
Agora, dá uma mãozinha lá, porque você está com o Espírito Santo. Você tem o seu Pentecoste aconteceu. Pedro deu uma mãozinha para ele. A Bíblia fala que ele segurou, sustentou. Anda em nome de Jesus. Porque quando o Pentecoste acontece, irmãos, na festa das semanas, as bênçãos de Deus descem sobre você. E a sua colheita agora é de vida. A sua colheita é do amigo, é da família, é do vizinho, é da escola, é do trabalho, onde eles vão ver Jesus em você, onde eles vão ler a Bíblia em você. Na conclusão da página 16 da sua apostila, sobre essa festa de semanas, tem uma pergunta aí que diz: você tem sentido alegria pela provisão de Deus? Você tem manifestado um coração agradecido ou um coração pesado? Na colheita, na festa das 7 semanas, no Pentecoste, na entrega dos dízimos, algumas pessoas, na Bíblia, nós temos, por exemplo, já foi falado aqui sobre o Caim, que entregou uma oferta com o coração pesado. Passou um tempo, como diz bem o pastor Roberto, passou um tempo, e a colheita já estava um pouquinho podre. Mas, como está o seu coração quando você vai colher depois da festa de Pentecoste? Como está o seu coração quando você vai entregar depois da festa de Pentecoste? Irmãos, a palavra de Deus diz que isso aconteceu em Atos 2, mais de 2000 anos atrás. Mas é para os filhos. Ela continua acontecendo, aconteceu de novo em Atos, nós já lemos aqui. E vai acontecer até a volta do Senhor Jesus, quando nós estaremos com Ele. Aí sim, nós estaremos eternamente com Ele, e não haverá mais disso. Até lá, o Pentecoste de Deus tem que acontecer todos os dias da minha vida. O Pentecoste de Deus tem que ser uma realidade, irmãos, de segunda a segunda. Nós temos que ter a graça do Espírito de Deus, e nós temos que nos pôr na primeira linha, na guerra, para levar aqueles que não conhecem Jesus para o reino de Deus, no nome de Jesus. Lembra? Pentecoste deve acontecer. As festas das colheitas devem acontecer. Na entrega e na colheita de almas, em nome de Jesus. Deus vos abençoe.